eu que não morro de amores, nem pelas multinacionais, nem pelo sistema capitalista. O capitalismo, capitalismo, Sou a favor do mercado. Sou a favor do mercado. Por estranho que pareça, isto é para verem como realmente o mundo não é o que parece, primeiro, e depois está cheio de contradições, segundo. Quem me convidou para escrever aquele texto, com tema e tudo, que me disse assim, é responder à pergunta que nós fazemos porque gosta do Porto. Foi a IBM, que tinha uma excelente revista. A IBM tinha uma excelente revista. Não sei se ainda existe. Eu não sei se a IBM ainda existe. A própria IBM, sim. E os Relações Públicas da IBM, que conhecia os meus livros, um dia telefonou-me e, olha, gostava que respondeste a esta pergunta por escrito, para nós publicarmos na nossa revista, porque gosta do Porto. E eu respondi. Pronto, portanto, estão a ver que não se pode atirar pedras à partida a ninguém. Eu ando a desconfiar que se passa qualquer eu já disse isso várias vezes, 2 ou 3 vezes, ando a desconfiar que há qualquer, ou conspiração, eu gosto de teorias da conspiração. Acho que o mundo rege-se por isso, por conspirações. E constou em agosto que eu estava muito mal. E estive, mas salvei-me, pronto, com a tecnologia. Agora sou um biónico, porque realmente a tecnologia é que me vale permanentemente. Movo-me com o auxílio de uma pilha. E a partir daí desataram a fazer-me homenagens. E a fazerem-me entrevistas. Hoje saiu na Time Out, a Time Out, que é uma revista bem feita de jovens. Resolveram dar-me 2 páginas, ou 3 na Time Out. Está para sair no Público, uma também, há não sei quanto tempo. Portanto, eu desconfio que me estão a preparar o funeral. Porque alguns alunos da Time Out, que trabalham na Time Out, foram meus alunos e, portanto, conhecem o Hélder Pacheco já há meia dúzia de anos. A Time Out percebeu muito bem. Isso foi o primeiro indicador. É uma revista muito bem feita. Muito bem feita. Percebeu muito bem o objetivo do Livro das Tabernas. Há muita gente que pensa, e já me disse isso, que o Livro das Tabernas é um guia de tabernas do Porto. Um guia dos tascos do Porto, um guia turístico gesto. Não, é uma reflexão sobre a cidade. Fundamentalmente, o que se passou na cidade nos últimos 70 ou 80 anos, está lá tudo o que eu penso sobre isso. E o que se passou em muitos aspectos foi muito mau. E a cidade ainda hoje paga por isso. Mas não vale a pena. E a Time Out diz isso. Numa nota muito curta, mas que perceberam perfeitamente o objetivo. Eu, quanto ao resto, quer dizer, o que é que eu hei de dizer? Que ainda agora lançou um livro. Agora, para quem não Mas sabe. eu já estou a pensar no próximo. Pois. Já estou a pensar no próximo. 2018 já tenho um compromisso com a editora e 19 outro. Portanto, já estou a pensar. O passado, eu sou um falso tradicionalista. Porque defender as tradições boas é uma coisa, identificar as tradições boas é outra coisa. Apurar quais são as tradições que fazem de nós uma cidade ou um povo ainda é outra coisa. Mas ficar preso a elas é algo que não nos convém, porque o mundo ainda consta que ainda se move. Não é? De maneira que eu realmente... há livros meus que eu nunca mais os li. Nunca mais os li. Alguns já nem me lembro. Eles também são quase 50, não é? De maneira que... O primeiro livro, eu depois vou ler um texto sobre a Foz, porque, de qualquer maneira, esta homenagem é na Foz. E era bonito trazer um texto sobre a Foz.
A Foz é a freguesia. Eu sou da Vitória, mas eu vivi na Vitória, onde nasci. Depois vivi em Lordelo há algum tempo, no Campo Alegre. E agora moro em Lordelo, na fronteira com a Foz. Portanto, a Foz está naturalmente... E da minha varanda vejo a Foz Velha. A Foz é, sem dúvida, no Porto, a zona da cidade de que eu mais escrevi. Sem dúvida. Eu não sei quantos são, mas são dezenas de textos sobre a Foz. Muito mais que sobre a minha freguesia, que é a Vitória. E isto contraria muito do que eu penso sobre o futuro do Porto, porque o futuro do Porto não se vai jogar na Foz. A Foz está arrumada no sentido de estruturada, e espero que seja, em muitos aspectos, imóvel, designadamente a Foz Velha, porque eu sempre travei uma grande luta pela defesa da Foz Velha. Basta ler os meus livros, pronto. Foram feitas algumas malfeitorias contra a Foz Velha, mas a Foz Velha ainda é um espaço fantástico, fascinante da cidade. E, portanto, a Foz está estável no tempo. Também já não tem mais, a não ser que estraguem o antigo, mas penso que os portuenses são suficientemente inteligentes para não elegerem câmaras como algumas que nós tivemos no passado. Para mim é incompreensível. A Foz tem um prédio Coutinho. E a verdade é que nunca ninguém, na altura, ninguém se opôs ao prédio Coutinho, que é o que está no Passeio Alegre. É o que está no Passeio Alegre. E aquele prédio que a Junta de Freguesia, na altura, travou uma grande luta por trás do Largo da Feira e da Rua Direita. Eu chamo sempre, eu utilizo a toponímia antiga, aquele prédio enorme que está lá. Pronto. Penso que isso não vai ser mais possível na Foz. De qualquer maneira, a Foz está estabilizada. Para mim, o grande desafio do futuro do Porto vai ser travado na parte oriental. Campanhã, designadamente Campanhã. É aí que se vai jogar o futuro do Porto. Porque o Porto é capaz de se reequilibrar, desenvolvendo o lado oriental como o lado ocidental, ou então vai ser uma cidade sempre desequilibrada, com graves problemas de gestão do território, problemas sociais, problemas de violência urbana, problemas de subdesenvolvimento. Eu apoiei durante alguns anos num livro que não faz parte da minha bibliografia, porque eu coordenei-o, mas não fui eu que o escrevi, que é o Val de Campanhã na memória da gente. E isso é à volta de 1990, talvez, que é elaborado. É um projeto apoiado com fundos, na altura não eram ainda fundos europeus, alguma instituição internacional apoiou. Esse projeto destinava-se a reter a memória e assegurar que a memória do território, que é o Vale de Campanhã. O Vale de Campanhã é uma das zonas mais espantosas e mais fascinantes da cidade. O Vale de Campanhã é com Azevedo, com o Freixo, com o lado da Bojóia, etc. É um espaço fantástico que, desenvolvido em termos modernos e mantendo a sua identidade, é uma outra cidade que está ali à disposição do futuro do Porto. E na altura eu convenci a Câmara a fazer esse trabalho. E quando isto durou, tinha uma equipa a trabalhar, que ouvia os idosos, gente acima de 80, 90 anos e que estivesse em boas condições para contar a sua vida, foi registado e foi publicado. Na altura, o Val de Campanhã tinha a maior taxa de desemprego jovem da Europa. Este é o Porto oculto de que se fala pouco. A maior taxa de desemprego jovem, porque o Val de Campanhã tem o Cerco do Porto, tem o Lagarteiro, e tem o bairro do Falcão, etc, etc. Tem algumas das bombas relógio que a cidade mantém, na minha opinião, por erros de gestão do território praticados pelas câmaras do passado.
eu deveria escrever muito mais sobre Campanhã, mas a verdade é que aquilo que me dá verdadeiro prazer é escrever sobre a Foz. Porque, pronto, há a obrigação por um lado e há o sentimento por outro. E, apesar de tudo, como o Porto é uma cidade romântica, eu, de vez em quando, quero escrever textos sentimentais e românticos, viro-me para a Foz. Provavelmente porque eu próprio, isto expressa aquilo que é o sentimento do portuense comum. O lado oriental não é romântico, se calhar. Quando é muito. O Val de Campanhã é extraordinário. A Quinta de Vilar de Allen é a melhor quinta romântica e a melhor casa romântica do Porto. Está lá, está em Campanhã. Não está na Foz. O meu primeiro livro abriu umas portas. E hoje só não digo tudo o que me apetece dizer. Quase me posso dar ao luxo de dizer tudo o que me apetece. O único travão é que o que eu vou dizer a seguir parece marketing, mas não é. Quer dizer, eu tenho que falar, se me convidaram para falar de mim também, tenho que falar de mim. Claro. E falar de alguns problemas. Um dos problemas que eu tenho é que não posso, do ponto de vista do mercado, posso dizer tudo. O mercado compra. Do ponto de vista do dever, não posso dizer tudo porque quando fui condecorado pelo Governo não, o Presidente da República, tive que assinar uma declaração em que nunca escrevia o que se compreende. Não tem nenhum sentido o país condecorar-nos e depois nós dizermos mal dele. É uma declaração em que a pessoa se compromete a nunca contribuir para o descrédito do país. Pronto, eu assumo isso. Apetece-me, como podem perceber, eu quero escrever um texto sobre o Infarmed e ando a ver como é que consigo escrevê-lo sem ofender o Terreiro do Paço, porque o Terreiro do Paço é o país. Pronto, eu não sei se ao assinar a declaração de não ofender, nem prejudicar, nem causar danos na imagem exterior do país, ao escrever o que penso escrever sobre o Terreiro do Paço, se isso ofende ou se está abrangido ou não pela declaração que eu escrevi. Este estado de graça de escrever, de dizer tudo que me apetece, começou com o primeiro livro. O primeiro livro do Porto, eu já agora vou desvendar outro aspecto da minha vida. Eu tinha tido uma bolsa para Newcastle, em 81, 82. E a situação na zona de Newcastle Durham, era absolutamente catastrófica. Porquê? Tinham fechado as minas do carvão. Aquela fase em que a Margaret Thatcher, com a sua política, causou não sei quantos milhões de pobres e causou não sei quantos milhões de ricos. Para que a Inglaterra enriquecesse, ela lançou no desemprego. Diziam na altura que eram 3 ou 4 milhões. As minas de carvão tinham fechado todas. Não sei se lembram disso. Causou grandes problemas sociais na zona. Havia aldeias na zona de Newcastle que estavam a 100% no desemprego. 100%. Sem esperança. A Universidade de Newcastle organizou logo equipas para irem para as aldeias mineiras a entrevistar os velhos mineiros, para que a memória começasse logo a ser registada, para a memória futura. É como cá. E eu tive a sorte de apanhar uma dessas equipas e ir para o terreno assistir a isso. E pensei, de facto isto aplicava-se ao Porto. Isto era perfeito para o Porto. Esta ideia de escrever a história a partir das memórias das pessoas e a partir da vivência das pessoas. E também era muito claro para mim, também isso aprendi com eles, que o small is beautiful. E quando me convidaram para escrever, eu estava na primeira campanha nacional de defesa do património, daí que tenha um grande sentimento da defesa do património,
que atravessa tudo que eu tenho escrito. Porque a primeira grande campanha, que foi o primeiro governo constitucional, que teve esse mérito, tinha um secretário de Estado da Cultura, que era o António Reis, que era um homem culto, o que nem sempre tem acontecido. E nós conseguimos convencê-lo de que era preciso lançar uma campanha, porque atrás das revoluções, e isto é clássico, basta ver a Revolução Francesa, basta ver a Revolução Russa, a vantagem de conhecer a história é dar-nos esses instrumentos. Atrás das revoluções vêm sempre ações contra o património. Claramente. Isso é clássico. O que foi a Revolução Liberal em relação aos mosteiros, o que foi a Revolução Liberal e a própria Revolução Republicana. Pronto. E nós tínhamos a percepção de que, sobretudo a nível das autarquias, algo ia correr mal no país. Os autarcas estavam preocupadíssimos ilegitimamente, com o saneamento e a energia elétrica. Mas, por outro lado, havia os grandes interessados na construção civil. O que se passou nos anos subsequentes ao 25 de Abril em muitas autarquias, designadamente no Porto, é verdadeiramente um atentado contra o património e contra o ambiente. Veja-se o que se passou nos subúrbios das cidades. E mesmo das cidades, basta ir à Praça Marquês de Pombal e verem o que é que lá está construído. Contra toda a lógica cultural da praça. Basta ir à Praça da República, passem na Praça da República e vejam o que está construído no lado sul da Praça da República, que são verdadeiros atentados contra o espaço e contra a cidade. Pronto, nós convencemos o António Reis e o Governo a lançar uma grande campanha de defesa do património. Foi quando foram lançadas cerca de 300 associações de defesa do património, que era, a partir da base, criar grupos de pressão que pressionassem as autarquias para defenderem o património e não o ofendessem, que foi o que aconteceu. A campanha decorreu muito bem, havia meios poderosos, meios financeiros, na televisão, na rádio, fizemos centenas de ações de formação nas universidades, nas escolas, nas autarquias. Significativamente, quando se fazia ações de formação, os que menos apareciam eram os autarcas. E o presidente da comissão, que era o Rui Rasquilho, foi convidado pela presença para reescrever os guias de Portugal antigos, que tinham sido lançados pela Presidência e a Sierra Nova, e depois a Gulbenkian apoiou, mais tarde. Mas era preciso realmente, o Portugal dos anos 80 não era o Portugal dos anos 50 ou 60, felizmente, para o bem e para o mal. E então a presença convidou o Rui Rasquilho para dirigir os novos guias de Portugal, era assim que se chamava. E ele convidou-me para escrever o livro do Porto. E eu rejeitei, porque na altura estava muito interessado em escrever sobre educação. E escrevi, aliás, colaborei em muitas revistas, e etc. Escrevi vários ensaios sobre educação. Ele insistiu, e eu aceitei escrever o livro do Porto, o livro Porto. E pensei, tudo aquilo que eu aprendi com os ingleses são uns grandes chatos, Com o Brexit, eu tiro-me para o chão com o Brexit, mas são um grande povo, com quem a gente aprende muita coisa. Continua a ser um grande povo, embora seja um povo muito chatos. Eu pensei, tudo que eu aprendi com os ingleses vou aqui aplicar neste livro. A começar pela ideia de que realmente não há uma cidade em abstrato, mas uma cidade de autarquias, de freguesias. É a primeira vez que aparece o Porto mostrado, desvendado e apresentado a partir das suas 15 freguesias. É por isso que eu sou contra... Isto agora que eu vou dizer é politicamente muito incorreto. Porque estou aqui diante do presidente de uma união de freguesias. Eu, se pudesse, esfrangalhava já as uniões das freguesias. Esfrangalhava já.
que é um atentado contra séculos de história e de cultura. Porque há freguesias no Porto que têm 1000 anos de história. São paróquias. E, de facto, ao unir contra a natura, como algumas uniões foram feitas, freguesias, cada uma tem a sua identidade e o seu... Além do mais, estraga-me o meu livro. Pronto, o livro foi publicado e eu nunca me hei de esquecer que na Rua do Gil Diniz havia uma livraria muito boa, e quando o livro aparece, enche a montra com o livro. Era só o livro azul. Ele não é por acaso que é azul, já perceberam? Claro. O livro azul. Eu pensei, mudei para outro passeio e pensei, se alguém me conhece, porque o livro virava ao Porto do avesso. Literalmente virava do avesso. É a primeira vez que o Porto é apresentado, não com com a sua história clássica, mas com a história das freguesias, à partida. Inesperadamente, o livro vendeu em 84, 85, 40 mil exemplares, que é uma coisa astronómica para a época. Ainda hoje é. Pronto, a partir desse momento, tive carta branca para escrever tudo o que quisesse. Tudo. À tripa forra. Felizmente. Há quem me continue a ver fixado a esse livro. Eu tenho tido muitas pressões, já agora também lhes desvendo essa, tenho tido muitas pressões editoriais para lançar um novo, atualizá-lo. Obviamente esse era um sucesso comercial. A atualização do livro Porto, a cidade mudou. Basta pensar que o livro tem 3 pontos e hoje a cidade tem o dobro delas. Não é? Portanto, para verem as mudanças, e em muitos aspectos mudou para melhor. Não tem comparação. Designadamente o que está a passar em matéria de reabilitação urbana, que é um sucesso da cidade. E o que está a passar... Eu sou a favor do turismo na cidade. Acho que os críticos do turismo devem ter bons empregos. Porque antes do boom turístico aparecer, a cidade tinha 20 mil desempregados. 20 mil, só o Porto. E a área metropolitana tinha mais de 100 mil desempregados. E eu pergunto o que é que pode criar postos de trabalho. É evidente que o meu objetivo não é esse, é ter uma grande universidade, ter institutos de investigação, ciência, tecnologia, etc. Mas o turismo, para já, é um poderoso gerador de emprego, primeiro. Segundo, um poderoso regenerador da cidade. O que é preciso é dominá-lo, domesticá-lo, adaptá-lo às nossas necessidades, às necessidades da cidade e não lhe dar rédea solta. Pura e simplesmente. Para não demorar muito mais, há aqui muita gente que já conhece este texto, porque eu, de qualquer maneira, estou na Foz. Antes de ir ao texto, queria fazer os agradecimentos, porque mandam as regras, que é a Junta de Freguesia da Foz, só da Foz, que proporciona estes encontros. Agradeço. A Foz literária que eu personifico no meu amigo dos tempos de Coimbra, Valdo Figueiredo, que escreveu um bonito texto. Eu mandei-lhe um mail a dizer: este texto devia mandá-lo a uma jovem que queira conquistar. Porque é bonito demais. É bonito demais. Um texto. Portanto, agradeço ao Zé Val. Ex-cord. Ex-cord é uma expressão que nós usamos muito, quer dizer do coração. Do coração. O José Maia Marques, é um magnífico texto sobre o Porto e sobre mim, que lhe agradeço muito. O Paulo Sá Machado, que organizou, que fez a primeira homenagem desta série, esta é a terceira.
Espero que daqui por 10 anos ainda continue Ainda a ser. continua, exatamente. O Paulo Sá Machado, que organizou uma homenagem, uma exposição numa bonita terra, com uma bonita igreja que é Rates, que tem no fundo é um centro cultural magnífico, que lá existe, e que onde se passou comigo das muitas histórias que a pessoa tem para contar. A homenagem foi de pé, não havia cadeiras, nem se prestava para estarem sentados. Pronto, ele fez o discurso dele, o discurso patriótico, eu agradeci, disse o que é que pensava, disse que pensava do país, da vida, do Porto, porque o Porto não era muito para lá chamado. Pronto. E estava lá um rapaz muito calado, muito atento ao que se passava, muito atento. Estava a ver tudo aquilo que a gente dizia. E no fim vem ter comigo e oferece-me um terço. Era um kosovar, ele explicou-me, ele falava muito bem português, porque vem todos os anos a Portugal, vive numa aldeia no Kosovo e para ajudar a reconstruir a aldeia, ele e os amigos dele da aldeia fabricam terços muito bem feitos, aquilo é tudo torneado à mão. E vem Rates, é um caminho de Santiago, tem lá uma albergaria. Ele vem por aí abaixo do Kosovo e faz o caminho de Santiago e vende umas centenas de terços para arranjar fundos para a reconstrução da aldeia. E disse-me, eu já aprendi português, aliás, eles são muito hábeis a aprender o português, não é? Veja-se aquele jogador do Porto, como é que ele se chamava? Que era jugoslavo, o Drlovic, que fala português perfeitamente, ao fim de uns anos, o Drlovic. Bom, ele disse-me, eu estive a ouvir isto, gostei tanto que lhe ofereço um terço. Em 1988, hoje é a segunda vez que eu conto isto, porque estão aqui as senhoras de uma aula que eu dei e que já ouviram esta história. Aliás, vão levar com o texto em cima, porque já conhecem o texto também. Em 1988, a Universidade Católica lançou um grande projeto editorial, na minha opinião notável, sobre a cidade em Portugal, que depois publicou em 2 grossos calhamaços. O primeiro volume o título é A Cidade em Portugal. E depois o primeiro volume é Onde se vive. E o segundo volume é Como se vive. E é o melhor estudo, na minha opinião, o melhor estudo jamais feito sobre a cidade em Portugal. E convidou muita gente ligada a várias cidades e convidou-me a mim para escrever os textos do Porto, com o tema Tradições e Agires, as freguesias do Porto. O primeiro livro do Porto ainda estava muito vivo. Tradições e Agires e as freguesias do Porto. E eu disse-lhes, mas eu, pronto, aceito, muito bem, é uma honra, mas eu escrevo à minha maneira aquilo que penso das freguesias do Porto. Tudo bem, escreva o que quiser. Nós ainda estamos num país fantástico. Esta vontade que a pessoa tem de dizer o que pensa e ser aceito e tal. De maneira que, como eu tinha as costas largas do sucesso do livro do Porto, escrevi o que me apeteceu. E, portanto, virei as freguesias outra vez todas ao contrário. Todas de pernas para o ar. Pronto. O tema também do volume era Como se vive. Como se vive. E para terem uma ideia, sobre São Nicolau, que é o máximo, eu estou a repetir de manhã, estou a repetir agora aquilo que disse de manhã, mas é por casualidade. De manhã foi sobre Novogilde, que eu li o texto de Novogilde. Vou utilizar uma palavra agora muito seleta, há palavras seletíssimas que estão no léxico comum. Uma é resiliência. A outra é desconstruir.
desconstruir. Quem não utilizar a palavra resiliência ou desconstruir é parolo. De maneira que eu desconstruí as freguesias. E para terem uma ideia da desconstrução, São Nicolau é uma noite de fado vadio no Sport Lisboa Esperança, que por acaso é filial do Benfica até. Eu fui convidado com a minha mulher para irmos é uma noite de fado, as noites de fado vadio começam às 10 horas da noite e vão até de madrugada, acompanhadas de copos e bifanas, etc, etc, etc. Pronto. E eu fiquei tão impressionado com aquilo, impressionado no sentido sentimental, que para mim São Nicolau passou a ser aquela noite de fado vadio no Sport Lisboa Esperança. Pronto. Isto é a minha maneira de ver a Foz, que está no livro, que acho que expressa bem aquilo que disse e que lhe agradeço muito, mais uma vez. E expressa bem o que eu penso de como a cidade... É evidente que para mim as pedras têm sentido. Têm sentido. E, portanto, os grandes monumentos... Eu não tenho nada contra o historiador que historia a história da Bolsa ou a história do Castelo da Foz. Nada. Isso são instrumentos de trabalho ótimos. Agora, para mim, isso não explica a história das cidades. Porque as cidades são gente. São feitas de pessoas. Para mim, o grande drama, eu tenho 3 ou 4 guerras que estou a travar. Uma é contra a VCI, que se eu mandasse, desconstruía já a VCI. Eu tinha a esperança que o Presidente da Câmara de Lisboa desconstruísse a VCI de lá, que ele tinha um projeto para isso. Se calhar os lobbies impediram. Que depois, a seguir, nós fazíamos isso. Que era quem quer atravessar com grandes caminhões e querem ir para Braga ou para Vila Real, que vá pela crepe, e o governo que isenta a crepe eu tenho a certeza que o tráfego da VCI descia já abissalmente se a crepe não tivesse portagens. Não há nenhum sentido milhares de caminhões atravessarem o Porto a poluir a cidade e a desgastar a cidade quando há a crepe. E transformar a VCI num boulevard urbano. Expedito, ela é larga, ficava expedito na mesma. Pronto. A outra guerra, mas esta é uma guerra, digamos, da alecrim e da manjerona. Porque esta é fácil de ganhar. É fácil de ganhar. Desde que o governo queira. A outra é povoar outra vez o Porto. Eu não aceito que o Porto tenha perdido 100 mil habitantes. Eu não aceito a teoria do Donut. Que as cidades estão condenadas a ter os seus centros desabitados e as pessoas vão para a vida. Eu acho que há muitos erros de gestão urbana e social cometidos pelas câmaras do passado que conduziram